Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Todos estamos? Pegue aí a sua Bíblia. Abra, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O versículo é o versículo de número 1 ao 5. É o nosso texto que nós estamos usando. Não se canse da Bíblia, não se canse da palavra. Eu gostaria que vocês suportassem, mesmo quando sou... bota na outra versão, irmã, não é essa não, tá? Essa daí eu quero a Almeida, deixa na Almeida, nessa aí não. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo 3. Versículo 3. Não é essa versão não, querido. Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Senhor Jesus, bendito seja o Senhor em todos os aspectos. Maravilhosa é a tua palavra, poderosa é a tua voz. Como os profetas tiveram as experiências, disseram, com uma voz de muitas águas, uma voz de um trovão. Ah, meu Deus, que possamos todos ouvirmos esta voz que faz tremer a terra, esta voz que faz sacudir os alicerces da terra, a voz da palavra, a voz do conserto, a voz que penetra dentro da nossa alma e gera vida. A vida está em nós. A vida penetrou num corpo doente, a vida penetrou no corpo enfermo. É a vida que é Jesus. Eu oro, Senhor, paralisamos todo o pensamento, levamos cativo a obediência da palavra, declaramos sim, no nome santo de Jesus, o poder de Jesus, e a igreja de Jesus diz todos amém, 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 amém. Obrigado, meu cooperador, obrigado aos cooperadores desta obra. Assim como a serpente enganou, é a 18ª mensagem. Você sabe que o Ministério Restituição, nós temos um nome, Ministério, Igreja Evangélica, Ministério Restituição, por causa do Estado. Por mim não teríamos nome nenhum, mas o Estado exige que nós tenhamos um CNPJ e um nome fantasia. Mas nós entendemos que aqui se reúne o povo de Deus, a igreja de Jesus, os santos, os escolhidos, a amada que Deus amou, ama e amará sempre, que são vocês. E eu amo pregar o Evangelho, principalmente agora que eu sei o que é o Evangelho. Porque durante alguns anos de minha vida, eu não sabia o que era o Evangelho. Eu pensava que tudo era o Evangelho. Hoje eu sei
que existe uma mensagem, segundo o apóstolo Paulo, diz que essa mensagem, ela prepara a noiva, está lá no versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Então tem uma mensagem que essa é a única mensagem que faz uma preparação antes do casamento. Então eu fico feliz que Deus nos revelou isto. Você fica feliz com isto, irmão? Você lembra antes do Evangelho, que você sabe o que é o Evangelho, chegar na tua vida, quantas coisas você fez, quantas coisas você acreditou, quantas coisas você se enveredou pensando que era o Evangelho. Eu quero pegar o meu ponto de ontem. Quem ouviu ontem a mensagem na live? Nós tivemos problemas, né, com a comunicação da rádio, mas depois eu passei o que eu gravei no Facebook, eu passei, transmiti de novo. Alguém ouviu a transmissão que eu passei de novo pela rádio? Então, eu quero dar continuação àquela batalha de Jesus com Satanás, lá em Mateus 4:4. Porque se Jesus teve que enfrentar isto, irmão, imagine, gente. Mateus 4:4. Não, Mateus capítulo 4, versículo 3 em diante. Vamos até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: então, olha um dos nomes que ele recebeu. Como é? O tentador. Você já ficou tentado por alguma coisa que você sabe que é errado? Você não cedeu, mas você foi tentado por quem? Pelo tentador. Então Jesus foi tentado pelo tentador, mas Jesus não caiu na tentação da provocação do tentador. Olha a narrativa de Mateus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o que me chama a atenção. Olha a estratégia. Ele usa certinho as coisas. Ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então ele estava colocando, vamos colocar assim, estava atentando Jesus, para Jesus mostrar que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e ele poderia fazer aquilo. Sabe, você falar assim: olha, acende essa lâmpada aí, acende essa luz aí, acende, e você sabe que você pode acender e você não acender porque alguém está te mandando fazer. Então foi isso. Jesus poderia transformar, ele poderia fazer ele pode fazer o que ele quiser. Você sabe o que ele fez hoje, esta noite? Ele curou você esta noite aqui. Ele curou o teu corpo esta noite, porque ele é poderoso. Então diz: manda que estas pedras se transformem em pães. Aí no versículo 4, Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu? Está escrito, irmão. Olha a importância de você estar num ministério que estuda a Bíblia. Nem todo mundo pode se defender assim. Como, pastor? Dizendo: está escrito. Porque a maioria das pessoas não sabem o que está. Não sabem. Então, se você não sabe o que está escrito, qualquer coisa que falarem para quem não sabe o que está escrito, a pessoa vai fazer o quê? Vai acreditar. Mas quando você sabe o que está escrito, você vai acreditar no que está escrito. Então foi isso que Jesus falou. Então Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E eu até mostrei para a igreja, né? Que está escrito, aonde está? Está aqui,
A, B, 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 A, B, C, D. Está escrito, põe lá, irmã, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois você volta para Mateus. Deuteronômio, capítulo 8, versos 3. Deuteronômio, capítulo 8, versos 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que, está escrito o que aqui? Não só de pão viverá o homem. Foi exatamente isto que Jesus fez o quê? Repetiu. Se ele não soubesse que estava escrito isto aqui. Olha a importância, muita gente não dá valor a esta congregação. Se desse, estariam aqui todos os cultos. Muita gente não valoriza o que Deus deu a eles. Uma igreja colocou na frente da igreja um homem de Deus, que é difícil você ter uma igreja e ter um homem de Deus. É mais fácil você achar um homem de Deus fora da igreja, dos púlpitos, do que nos púlpitos da igreja. Você vê muito trambiqueiro, muito guloso, cão guloso. Então ele vai, nem teus pais, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Volte para lá e confira. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Então, Jesus usou a palavra. Por que ele não usou as cartas do apóstolo Paulo, aquilo que ele deu a Paulo? Porque ainda não existia. E o que existia? Os livros da lei. Então ele tinha conhecimento dos livros do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros de Moisés. Esse Deuteronômio é um dos livros de Moisés que ele repetiu para poder enfrentar o diabo, o tentador. Você não expulsa o tentador dizendo aquela frase que você sempre disse, agora não diz mais. Qual era a frase? Quem já usou muito isso? Tá amarrado. Está amarrado, né? Não usávamos isso? Direto, alguma coisa, até um pensamento vinha na nossa mente, a gente dizia, está amarrado. Alguém falava uma coisa que a gente não gostava, a gente podia falar na cara da pessoa, mas por dentro falar, está amarrado, está amarrado. Não era assim? Mas isso não tem efeito, nunca teve, nunca terá efeito. Contra o mal, só tem uma coisa que pode paralisar ele, é a luz. E a luz está onde? Que coisa maravilhosa. Deus é bom para nós demais. Diga, Deus é bom demais. Então não é estar amarrado. Eu te repreendo. Não é isso também? Eu te repreendo. Não resolve. Sai de reta. Quem já usou? Sai de reta. Já usei. Sai de reta, Satanás. Ele não sai. Esses chavões, está amarrado, sai de reta. Está amarrado, sai de reta. E o outro que eu falei? Eu te repreendo. Isso são chavões que não faz nem cosquinhas nele. Não mexe com ele. Ele vai ficar rindo para a nossa cara. E fica rindo. Uma vez eu já contei isso para vocês. A minha irmã, hoje, graças a Deus, ela é cheia do Espírito Santo, mas ela já foi uma mulher cheia de demônios, igual a Maria Madalena. Também não conhecia Jesus, cansei de arrastar ela com meus irmãos, arrastando minha irmã pela rua até uma igreja, né, para tirar o demônio da minha irmã. Aí uma vez, aconteceu isso, não sei se foi na casa de minha mãe,
Aí eu chamei um irmão de uma igreja, não vou falar igreja para não pegar mal. Aí ele veio, né? Veio mais. Ele não vem sozinho, tenho medo danado, tem que chamar 2, 3. Aí vem ele, pegou uma Bíblia dessa grossura, aquela Bíblia que tem inário, que tem tudo dentro da Bíblia, né? Para achar a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, demora 6 horas, porque tem tanta música dessa grossura. Já viu aquelas Bíblias que tem inário que não acaba mais? Aí vai ele, aí lá o demônio lá, e ele abrindo, eu olhando, e minha irmã, e ele abriu lá um cântico lá e começou a cantar, e cantando para o diabo. E o Satanás olhando para ele, e ele cantando para o Satanás. Nada. Vamos cantar um hino 129, e nada. E vamos cantar o outro. Aí, olha o que fizeram. Aí levantaram a mão e falaram: oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Nada. Sabe o que eles fizeram? Foram embora. Eu desesperadamente fui lá numa mulher que recebia lá o Satanás, chamei lá, aí baixou 2 Satanás lá, um conversou com o outro, aí se escondeu, foi para algum lugar. Então, se você não tiver a palavra, você vai ficar perdido, você não vai ter a vitória que, olha aqui está escrito, e Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Parece que acabou a batalha. Jesus falou, agora estou livre do Satanás, foi embora. Versículo 5, olha lá, ver se ele ficou livre. Então, agora já mudou o nome. Como é o nome dele agora? No primeiro como chamava? Tentador. Agora Mateus já colocou outro nome para ele. Então o diabo não é outro. O tentador o diabo não é o mesmo. A serpente, o dragão, sabe, o tentador, Satanás, Lúcifer, tudo é a mesma coisa. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou sobre um pináculo do templo, bem alto. Olha o poder do diabo. Irmão, preste atenção, se você não prestou atenção no que aconteceu aqui, houve como é que fala, irmão? A pessoa está num lugar, vai para o outro. Foi transportado, teletransportado, aqueles filmes, né, Perdido no Espaço, né, saia daqui, ia para ali, ia para lá, para cá. Então, ele pegou Jesus, teletransportou para onde? Para um pináculo, para um lugar bem alto. Olha o poder que tem essa figura aqui. Olha o poder que ele usou de transportar. Tanto ele foi, como levou Jesus. Ele disse, se és filho de Deus, repetiu a mesma coisa. Primeiro ele falou, se tu és filho, faça a pedra virar pão. Ele repete a mesma coisa, porque ele sabia que Jesus estava ali como na manifestação de filho. Ele está ali como filho. Ele sabe que eu sei que ele é filho. Se eu disser isto, ele vai fazer porque ele é filho. Ele não vai deixar de fazer. E se ele faz, ele estaria desobedecendo a Deus e passaria a estar obedecendo ao diabo. Porque o diabo que estava mandando ele fazer. E diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guarde e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeças em alguma pedra. 7. Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Também está escrito. Jesus conhecia a palavra, irmãos. Você tem que dar graças a Deus que você está conhecendo a palavra, irmãos. Porque você vai passar por lutas, por situações, e você vai precisar saber da palavra para poder se defender na hora da adversidade. Não adianta estar de jejum, não adianta estar com o cara no chão, não adianta dizer está amarrado e não te recebo, isso não tem poder. Essas expressões, esses chavões estão por fora, não fazem nada. Então diz, também está escrito, versículo 7, respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor
teu Deus. Não tentarás. Deixa eu ver onde está isso, irmão. Deuteronômio 6,16. Vê lá, irmã. Deuteronômio 6,16. Vê se existe isso mesmo. Deuteronômio 6,16. Vamos lá, conferir se existe essa palavra que Jesus falou. 6,16. Está escrito o que ali, irmão? Não tentarás o Senhor teu Deus. Viu de onde Jesus catou a palavra? De onde? Dali. Quando ele diz, está escrito. Então quando você vai falar para alguém da Bíblia, vai debater, vai defender a tua fé, você tem que saber onde está escrito. Você tem que ler a palavra, você tem que sair daqui, ler a palavra em casa, estudar, ouvir a palavra. Oração e palavra, a nossa vida tem que ser isto, falar com Deus e ouvir Deus, falar com Deus e ouvir Deus, que orar você fala com Deus, a palavra fala com você. Nossa vida tem que ser assim, falando com Deus e ouvindo Deus, falando com Deus. Então foi assim, Jesus se defendeu usando e como é que eu vou me defender? Usar o quê? Palavra. Segue a leitura, Mateus 4, versículo de número 8. Mateus 4, 8. Mateus 4, 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Tinha levado no pináculo. Levou a um monte. Porque lá do monte, olha tudo que tem embaixo, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, ele já mudou a estratégia, já não falou, se tu és o filho de Deus, já parou de falar, porque ele tentou 2 vezes, usando, se tu és o filho de Deus, ele não conseguiu, ele já mudou, ele já começou a fazer o que? Oferecer coisas para Jesus. É assim que o diabo está fazendo na igreja de Jesus. Gente energizada pelo diabo, oferecendo coisas para o povo congregar. Você sabe o que eu te ofereço aqui, irmãos? Eu te ofereço um evangelho que quer mudar a tua vida, que vai te incomodar quando você estiver na carne. Você vai ficar com as orelhas queimando quando você estiver na carne e você vier aqui neste lugar. É assim que isso que é o evangelho. O evangelho quer acertar a nossa vida. O evangelho quer nos tirar da vida torta e nos colocar na direção do céu. Esse é o evangelho. Então diz, tudo isto te darei se prostrando e me adorares. Aí Jesus fez o quê? Opa! Na hora. Jesus não fez, mas muita gente dentro das igrejas faz isso. Estão prostrados diante do diabo por causa de riquezas. Gente que abandonou congregar, gente que arrumou 300 empregos, mas não continua passando fome. Nunca vi arrumar tanto emprego e continuar passando fome. Que bom, né? Que bom que a palavra de Deus ela é verdadeira. Jesus lhe ordenou, retira-te, já mudou o nome. Como é que Jesus identificou ele? Olha o terceiro nome. Tentador, diabo agora, Satanás. Retira-te, Satanás. Vai usar a Bíblia, hein? Porque está... Ele não falou, retira-te, Satanás, porque eu te mando. Ele falou, retira-te, Satanás, porque está... Viu o poder da palavra? Se está escrito... E eu repito o que está escrito, vai acontecer, irmão. O mal tem que resistir, o mal tem que correr de você, não porque você grita, não porque você fica tremendo, ou tem gente que está, eu já vi tantos absurdos, irmão. Eu já vi alguém com um demônio, e o outro pastor chegou falando em línguas com o demônio. Quem já viu isso? Gente... A língua não é coisa de Deus. O que o demônio entende de línguas de Deus? Só o demônio entende línguas do inferno, essas línguas que ficam inventando aí. Então diz, retira-te, Satanás, porque está... O que está escrito? Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto.
Por que as pessoas cultuam São Jorge, Santo Antônio, Maria, cultuam esses santos todos? Porque elas não sabem o que está. E tem umas que sabem, sabe o que elas estão fazendo? Ignorando. Estão ignorando o que está escrito. Aí vive na idolatria, vive agarrado a santos, vive agarrado a imagens. Olha o que está escrito. Para trás um pouquinho, irmã. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor. O que eu vou fazer só pelo Senhor? Ao Senhor, o que eu vou fazer? Teu Deus. Então eu não posso nunca me curvar diante de um Santo Antônio, de um Jorge, de um Benedito, de Maria, porque só quando eu me curvo, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo o quê? Adorando. E eu tenho que adorar quem? Só a Deus. Você tem que adorar quem? Não é o pastor, irmão, não é o pastor, é a Deus. Tem que adorar pastor nenhum não, nem padre, nem rabino, nem apóstolo. Só a Deus. Então Jesus está mostrando o caminho das pedras, o caminho para você se defender, para a gente poder nos defendermos dos ataques que vem aqui. Quando vem, olha, você deve estar possuído. Às vezes na nossa cabeça entra uns pensamentos ruins. Quem já teve assim? Você está assim tão bem, daqui a pouco um troço ruim, você fica. Aí a serpente fala: viu, você está comigo, hein? Olha o que você está pensando igual a mim. Aí você vai usar a Bíblia, você vai falar assim: eu sou selado com o Espírito Santo, o que está em mim é maior do que o que está neste mundo. Aí tem que saber disso, né? Eu tenho poder, porque Deus me deu poder, quando desceu sobre minha vida, o Espírito Santo. Então você precisa saber. Se a gente não sabe, a gente fica inútil, é uma igreja inútil. Aí você vê, a pessoa adora até pastores. Você conhece a igreja que adora pastor? Um monte, bispo, apóstolo, a pessoa toca nas pessoas, parece que vai sair alguma faísca do homem, não sai nada. Ele sabe que ele não tem nada, quando eles sentam no vaso lá para fazer o que a gente faz, como todo mundo faz, eles veem que eles são iguaizinhos a todo mundo. A quem que eu devo adorar? Jesus falou: só o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu não posso cultuar a anjo, eu não posso cultuar a santo, eu não posso cultuar a mortos, eu não posso cultuar, só a Jesus. A Jesus. Então por isso que eu não preciso de um monte de gente para cultuar, porque o meu culto é individual. Porque tem gente que se sente mal quando tem poucas pessoas congregando, elas acham que não valeu o culto. O culto é único, é o teu para Deus. Se um de nós aqui estivermos de verdade cultuando a Deus, Deus vai ficar feliz. Se todos nós estivermos cultuando a Deus de verdade, já caiu muitos milagres aqui, por causa desse culto que nós estamos oferecendo para Ele. Você diz amém? Com isto, ele tentou 3 vezes. O deixou o diabo. Eis que vieram os anjos e os serviram. Vieram os anjos e fizeram o quê? Serviram. Então você viu aqui, pastor, nós temos agora 7 minutos. Eu quero que você vá comigo lá em Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, o versículo é o 10 em diante. Vamos ver o que a gente pode ler aqui nesses 7 minutos. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o que, irmãos? Contra as ciladas de quem? Então Paulo falou: você tem que ficar
firme, porque ele vai armar ciladas. Todos os dias ele arma cilada para mim, todos os dias ele arma cilada para você. Muitas delas você nem vê, porque os anjos desmancham. Aquela que você não pode ver, como eu não posso ver, os anjos trabalham a nosso favor. Você sabe que tem um monte de gente endemoniada pela rua aí, que pode meter o carro em cima da gente, fazer alguma loucura em cima da gente, mas o anjo de Deus te guarda e o maligno não toca em você. Pode acreditar nisto, você e eu, que somos ovelhas do Senhor, só estamos aqui intacto por causa dessa cobertura, irmão. Tá? Pode acreditar. Então, ficar firme contra as ciladas. Ciladas. Diga, ciladas. Ciladas. Preste atenção nas ciladas. Porque nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de quem? Olha o que nos guarda, irmão. Paulo chama de uma armadura. Ele tá tendo a ideia ali de um soldado para a guerra, de um soldado romano. A mente dele ali deve ser a mente de um soldado romano. Aí ele começa a falar: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Que dia? Porque, você vê, eu passei um dia mal a beça, muito mal, muito mal. Se eu não estou na fé em Jesus, não é uma fé, aquela árvore que está em cima da terra, quando vem um vento, você diz, aquela árvore caiu, porque estava em cima da terra. A árvore que tem raízes profundas não cai. Você tem que ter raízes, e o que faz você ter raízes para enfrentar o vento, a tempestade, é a palavra. Você pode ser uma pessoa muito de oração, mas se você não conhecer a palavra, não vai adiantar, porque é através da palavra que você vai usar as armas de defesa. Olha lá: para que possa resistir do dia mau, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que tem que estar conosco? Irmãos, abre mão, faça qualquer coisa para não permitir que nenhum tipo de mentira faça parte da sua vida. Eu fico agoniado com a mentira, irmão. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo, proteção da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então diz que a palavra, ela é a única arma dessa armadura que é colocada no soldado. A única arma de ataque é essa aqui, ó. Qual é? O diabo veio para Jesus, o tentador veio, Jesus atacou ele com a... Como é que você vai atacar um pensamento, uma situação? Com a palavra. Não é gritar, não é desesperar, não é dizer, está amarrado, Satanás, está amarrado, eu te amarro, eu te amarro. Não está amarrado, irmão. Ele está solto. Ele vai ser amarrado por 1000 anos, mas enquanto isso ele está solto. Ele está soltinho da vida. Então não adianta que uma palavra, está amarrado, como fica aqueles vigaristas lá dizendo, está amarrado, aí fica lá, tadinha dessa, com a mãozinha para trás. Porque eles são parceiros, esses caras são amigos do Satanás. A espada do Espírito, diga assim, a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. O que mais? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui está um soldado pronto para a batalha. Você tem que estar assim, capacete, eu sou salvo, Deus me ama, Deus me guarda, quem me separa? Cantamos aqui agora,
Quem me separará do amor de Cristo? Quem é que vai te separar? Você tem que estar aqui na tua mente. Quando vier uma situação, ele vai te possuir, ele vai acabar com a tua vida. Eu estava no carro, alguém falou, eu vou te matar, vou matar tua filha, vou matar o teu neto. Eu falei, vai nada, seu calça frouxa. Deus é o teu Deus, Deus é o nosso Deus. Nós estamos armados com essa armadura, com essa proteção. Palavra, quando vier um pensamento, palavra, você vai morrer com essa doença. Irmãos, morrer vai todo mundo morrer. Se é com essa doença, com aquela doença, vai cair uma pedra na cabeça, ou vai cair um avião, não interessa. Mas quem vai fazer essa obra de levarmos é papai. Ele sabe cada dia que você vai viver aqui. Tira da sua cabeça, pastor, eu fui no médico, eu estou com problema assim, assado. Você estava, hoje você está curado. Hoje você está curado. Amém? Assim disse a palavra do nosso Pai. Glória a Deus.